Talvez aí a pastora Florinda já sabe do que eu estou falando. Sabe quem é a pastora Florinda? Escreve aí no chat. Já está a caminho do trabalho, ou já está no trabalho, né? Se puder, deixa aí no chat para a gente ir conversando. Mas então vamos lá, já é 7h35, né? Enquanto algumas outras aí vão entrando, a gente já vai conversando, até porque, como eu sempre falo, vai estar registrado aqui no YouTube. Então, quero dar um bom dia para quem está no YouTube conosco também. Estamos começando mais um Devocional Mulher Seja Feliz, com o intuito de abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. E hoje, sexta-feira, nós temos por costume de falar sobre uma personagem bíblica. E vamos conversar hoje sobre esta personagem, que daqui a pouquinho eu vou dizer quem é. Mas antes da gente conversar, eu quero orar pela sua vida. Se você pode, feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Vamos orar. Bendito Deus e maravilhoso Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida, te agradecemos, meu Senhor, pela noite de sono, pelo descanso, por podermos estar aqui, Senhor amado, e podemos conversar, aprender, crescer mais um pouquinho através dessa personagem bíblica, Senhor. A tua palavra, ela é rica, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela nos confronta, mas ela também nos consola e ela também nos ensina. E é o que desejamos nesta manhã de sexta-feira. Obrigada porque já chegamos, Senhor, mais um final de semana, já estamos aí na sexta-feira e com certeza nós podemos declarar que até aqui é o Senhor quem tem nos ajudado, quem tem nos dado força, quem tem estado conosco todos os dias, por isso estamos aqui, firmes e fortes. Fala conosco através dessa palavra, ministre em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Eu quero ler então Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Olha o que ele diz. Talvez você aí consiga. Deixa eu dar um bom dia para a Fátima que está chegando aqui. Mandar um coraçãozinho aí já para vocês. Talvez você consiga ter uma ideia de quem que eu vou falar, se você ainda não sabe. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Ele diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, o exemplo desta mulher que eu vou falar hoje foi muito importante, foi muito necessário na caminhada do seu filho. Tanto ela quanto a avó, né, tiveram um papel fundamental para a consolidação cristã desse menino. E eu já vou falar quem é esse menino. Mas se você tem uma ideia aí, pode escrever aí no chat ou pode falar aí, bom dia, Fátima, que bom que você está aqui também. Eu vou mandar aí um coraçãozinho para você e para todos que estão aqui conosco. E o texto que eu vou ler, que nós já vamos saber quem é essa personagem, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 5. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1. Opa, deixa eu cuidar dos meus papéis aqui. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5, que vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo vem um pouquinho antes de Tito. Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Capítulo 1 e o versículo 5. E ele vai dizer assim. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 3, que eu acho que fica um pouquinho mais claro para a gente entender. O apóstolo Paulo está dizendo assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E o versículo 5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Então, a mulher que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje chama-se Eunice. Eunice era mãe de Timóteo. E quando o apóstolo Paulo fala sobre ela, é muito bonito, porque
a Bíblia não fala muito sobre ela, mas quando ele cita o nome dela, e depois nós vamos ler lá também em Atos dos Apóstolos, que também é citado rapidinho ali sobre ela, ele fala sobre esta fé, esse exemplo que ela deixou para o seu filho, porque ele diz assim, ó, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, ele está dizendo para Timóteo, você, Timóteo, é um rapaz, é um menino que tem uma fé não fingida, mas uma fé realmente verdadeira. E de onde que veio isso? A mesma que primeiramente habitou na tua avó, olha que bonito isso, na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Então ele trouxe esse ensinamento da onde? Da sua própria casa. Por isso que eu coloquei, né, o texto lá de Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, dizendo, ensina a criança, ensina no caminho que ela tem que andar. E foi assim que ele foi aprendendo, através da sua avó e depois da sua mãe chamada Eunice, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, que transmitiram para ele essa fé tão consolidada no Senhor Jesus, e como isso é muito importante para a nossa vida, é muito importante para a nossa casa, é muito importante para aquelas pessoas que estão ao seu redor e ao meu redor. E eu quero ler aqui algumas coisas que está escrito aqui que eu achei muito interessante também, que tem tudo a ver, né, com a Eunice, principalmente, que fala aqui na minha Bíblia, que diz assim, Eunice era uma judia que tomou para si a responsabilidade de ensinar o seu filho Timóteo as escrituras sagradas, fazendo-o sábio para a salvação pela fé. Seu marido era um gentil grego que provavelmente havia morrido durante os primeiros anos da vida de Timóteo. De qualquer forma, não há evidências de que seu marido se importasse em ter com um coração perfeito diante de Deus. Dois fatores moldaram a vida de Timóteo, desde muito cedo: sua devota mãe e a sua fiel avó Lloyd. Influenciaram a sua vida. Involuntariamente, eles o prepararam para o chamado de Deus para a salvação e então para o ministério, ensinando-lhe a palavra de Deus, como nós vimos aqui. Mais tarde, quando adulto, ele ouviu a confirmação da mensagem do Evangelho, o qual primeiramente habitou em sua mãe Eunice e depois em sua avó Lloyd também. Durante a primeira viagem missionária de Paulo, por volta de 46 depois de Cristo, Eunice e Lloyd se converteram a Cristo em Listra, refletindo uma fé verdadeira. Eles viveram aquilo em que acreditavam. Paulo afirmou que esta mesma fé da mãe e da avó de Timóteo estava no próprio Timóteo, deixando Paulo alegre. A fidelidade da mãe e da avó, a verdadeira doutrina fundamentada na palavra de Deus, é mantida pelo Espírito Santo e não era facilmente abalada. Eunice e Lloyd são exemplos preciosos. As mulheres podem conhecer a palavra de Deus e ensiná-la fielmente a seus filhos, assim como Eunice e Lloyd. Elas podem nutrir cuidadosamente a verdadeira fé e ser diligentes, a fim de possuir a sã doutrina. Elas podem incutir a piedade em seus filhos em vez de materialismo, e a semelhança com Cristo em vez do egocentrismo. Eunice e Lloyd são testemunhas vivas de que nada na vida de uma mãe é mais importante do que ter uma fé pessoal e vibrante diante dos seus filhos. Olha que lindo isso, né, gente? Muito lindo. Muito lindo o exemplo desta mulher. Ou seja, isso realmente se cumprindo naquilo que a palavra fala. Tudo aquilo que nós vivenciamos dentro da nossa casa, provavelmente, possivelmente, quase que 100% vai influenciar a vida dos nossos filhos e vai influenciar a vida daqueles que convivem conosco ou que estão ao nosso redor, porque as palavras que nós pronunciamos dia a dia, as nossas atitudes, os nossos comportamentos vão mostrar e demonstrar se nós estamos vivendo um cristianismo verdadeiro ou se nós estamos sendo religiosas. E isso vai afetar diretamente a vida dos nossos filhos. Esses dias eu vi uma postagem de uma igreja, eu não lembro qual era a igreja, acho que era a igreja do Nazareno, alguma coisa assim, mas foi tão nítido aquela demonstração, sabe, primeiro daquele menino,
que estava seguindo os passos da sua família, e depois do milagre, da obra que Deus fez na vida desse menino. Era um menino muito jovem, eu não sei exatamente a idade, porque eu não fui atrás da reportagem, mas as imagens mostravam o menino pelo menos uma faixa etária de uns 10 a 12 anos, que estava vestido com uma roupa da Umbanda, e as imagens mostravam esse menino como se ele estivesse sendo consagrado ali na Umbanda, e, lógico, a mãe ao seu lado, também vestida com aquelas roupas, né, da Umbanda, e ele estava sendo consagrado, ou seja, ele estava assumindo ali já um papel no meio daquela religião. E depois mostrando as imagens desse menino descendo as águas do batismo. Então, mostrando uma sequência de uma criança que com certeza estava seguindo os passos da sua família, né? E eu não estou falando aqui do que é certo ou errado nesse caso, mas olhando para essa palavra que diz ensina a criança no caminho, ele estava indo em direção ao caminho que lhe foi ensinado, né, que nesse caso era da Umbanda. Agora, trazendo para o Evangelho, porque aí nós saímos da religião, porque a religião, ela pode de alguma forma ajudar alguém a ser uma pessoa melhor, mas ela não salva ninguém. O único caminho, o único meio de alguém ser salvo é através de Jesus Cristo. E aí nós vemos então essa imagem, eu compartilhando aqui com vocês, desse menino descendo agora as águas do batismo. Ou seja, ele não estava optando por uma outra religião, ele não estava mudando de religião, ele estava mudando o seu caminho de vida. E através disso, Deus fazendo um milagre no coração desse menino. Com certeza ele conheceu Jesus, com certeza ele entregou seu coração a Cristo, e ele então estava cumprindo uma ordem que o próprio Jesus disse, que aquele que crer e for batizado será salvo. E ali ele estava cumprindo isso, e aquela igreja mostrando então essas imagens. E trazendo isso para nós, mostrando essa importância que eu e você temos na vida das pessoas, principalmente dos nossos filhos, e daqueles que estão ao nosso redor, vai mostrar como que essa mulher teve um impacto muito grande na vida do seu filho. E olha como que é lindo isso, porque quando a gente lê a história de Timóteo, quando a gente vê as escrituras sagradas, o apóstolo Paulo dando instruções para esse menino Timóteo, e eu quero ler aqui com você lá no livro de Atos, onde mostra como se fosse o começo da caminhada cristã de Timóteo, a gente vê que antes desse começo da caminhada cristã, de um ministério, teve um antes, né? Ou seja, teve um passado. Assim como teve um passado na minha vida, como tem um passado na vida de qualquer pessoa. E esse passado, ele interfere diretamente no nosso futuro. Foi isso que aconteceu com Timóteo. Então vamos ler. Atos capítulo 16, eu quero ler aqui na versão da linguagem de hoje, que vai dizer assim, ó. Atos capítulo 16, o versículo 1. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. E todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Então perceba que aqui nós podemos dizer que começou o ministério de Timóteo. Aqui ele já estava maiorzinho, podemos dizer assim, e ele já era bem falado na cidade. Sabe, eu acho tão bonito isso, eu acho uma coisa assim tão interessante e importante, porque a reputação de uma pessoa, lógico, faz toda a diferença na nossa vida, né? Assim como a sua reputação e a minha reputação. E talvez quando se fala nessas cidades onde eles moravam, Icônio e Listra, e há quem diga, como a gente leu ali, que Eunice e Lóide se converteram ali e se converteram depois, né? Elas não se converteram no período em que Jesus estava aqui, mas elas se converteram depois, até porque Paulo também se converteu depois, né? Ele teve aquele encontro com o Senhor, né? Onde a vida dele foi totalmente transformada, e
Timóteo foi um dos seus discípulos. Então, há quem diga ali que Eunice e Lloyd se converteram depois através do apóstolo Paulo, quando ele estava naquelas cidades, que eram chamadas de Listra e Icônio. E através disso, elas foram ali transmitindo para Timóteo esses conhecimentos. Elas foram mulheres que fizeram uma grande diferença na vida do neto e na vida do filho. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo, porque nós realmente vamos ver essa palavra se cumprindo. Como faz diferença quando você conhece a Jesus ou quando você está numa família de pessoas que professam uma fé verdadeira, uma fé real na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabe, quando são cristãos que vivem uma fé cristã verdadeira, genuína, isso faz toda a diferença. E olhando para essa mulher, foi este caminho que ela trilhou, uma mulher cheia de fé, uma mulher que tinha uma fé genuína, verdadeira, e que através disso ela ajudou, ela contribuiu para que Timóteo tivesse o caminho que ele teve, trilhasse o caminho que ele trilhou. Agora, uma coisa me chama a atenção, e depois eu quero abrir aqui também, se a Andrea quiser compartilhar e fazer algum comentário. Uma das coisas que me chama a atenção e que eu acho super importante, assim, da gente frisar, que nós podemos dizer que Timóteo nasceu num berço cristão, nesse caso, né? Ou não exatamente, mas quando ele era pequeno, a sua mãe e a sua avó se converteram, né? Não sabemos exatamente a idade, mas o fato é que ele foi criado num ambiente cristão. E veja que a Bíblia diz que o seu pai não era cristão, ou seja, o seu pai, ele era um gentio. A mãe de Timóteo, que era Eunice, ela casou com um homem grego. Então, os gregos eram chamados de gentios. Ele não havia se entregado a Cristo. Ele não era um homem convertido, mas a sua mãe, que era da parte dos judeus, era uma cristã verdadeira. Tanto é que Paulo frisa isso, né? Desta fé que Timóteo teve, era a mesma fé que a mãe e a avó dele tiveram. Então, ela criou o seu filho dessa forma, ela orientou o seu filho, ela foi exemplo para o seu filho. Mas entenda que, independente de crescer ou de estar num berço cristão ou não, é necessário ter um encontro com Deus. É necessário que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, que os nossos netos, que, enfim, todos aqueles que convivem conosco, eles têm uma experiência com Deus. Eles têm a sua própria experiência. Eles conheçam quem é Jesus Cristo e eles decidam por seguir a Jesus Cristo, porque isso é uma decisão pessoal. Isso é algo que cada um de nós vai precisar passar por este momento. Então, não é o fato de crescer num berço cristão, de crescer dentro da igreja, que faz de mim e de você pessoas salvas. Não. O que vai trazer salvação para nós é nós entregarmos o nosso coração inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Timóteo fez. Mesmo tendo uma fé genuína ali da sua mãe e da sua avó, ele precisou ter um encontro com Deus, ele precisou entregar o seu coração ao Senhor Jesus para que ele se tornasse um cristão. Então, isso é um ponto muito importante que me chama a atenção, que é super necessário que isso aconteça, e que nós, né, que conhecemos a Jesus, possamos demonstrar isso também para aqueles que estão ao nosso redor, né, dizer para esse menino, essa menina, esse jovem, essa jovem, que talvez nasceu num berço cristão, mas que você tenha a oportunidade de conversar, dizer que é muito importante que cada um tenha a sua experiência de vida, a sua experiência com Deus, que cada um se converta, porque é necessário, é muito importante isso. E Timóteo, ele teve que, inclusive, passar pela circuncisão, exatamente pelo fato do seu pai ser grego, ser um gentio, e agora ele convertido, e ele começou a trabalhar com o apóstolo Paulo. Então Paulo decidiu que iria circuncidar ele. Por quê? Porque aquilo era uma regra dos judeus, fazia parte da lei dos judeus. Então, para evitar problemas, né, para evitar conversas ali de outras pessoas, ele decidiu que Timóteo deveria ser circuncidado. Então fica aí, né, a nossa conversa de hoje sobre esta mãe, sobre esta mulher, né, que deixou realmente um legado de fé no coração do seu filho Timóteo, essa mulher chamada Eunice. E eu quero ver da Andréia aí, que pode falar, a pastora Flor está lá no trabalho, né, não consegue falar,
A Fátima, acho que também teve algum probleminha porque ela saiu, mas André, fique à vontade para comentar alguma coisa a respeito desta mulher aí, dessa personagem de hoje. Então, pastor, eu não conhecia a Eunice, não sabia dela, não sabia que ela era mãe de Timóteo, nada. Mas Uhum. você falando aí é exatamente isso. A família é a base, né? Claro, a família tem que ensinar, tem que levar no caminho, né? Que nem o primeiro versículo que você leu, ensina a criança o caminho que deve andar. Mas, né, quando ela cresce, a escolha é dela, Isso. né? A gente precisa ter essa, essa decisão é nossa. Por isso que até o batismo vem depois, né, um pouquinho mais tarde, para a gente saber se realmente é esse o caminho, e muitos batizados ainda se desviam, né? Mas é essa decisão. Nós é que sabemos o caminho que a gente vai tomar. Claro que eu não vou deixar meu filho em qualquer situação, né? Ali, porque quando crescer ele que vai decidir. Não, a gente já vai ensinar, já vai mostrar o caminho para ele. Mas a decisão, a salvação é individual, né? Nós oramos, nós colocamos, apresentamos, que nem eu faço com os meus sobrinhos, né? Apresento, coloco diante de Deus, oro por eles, peço para que eles nunca se desviem, né? Mas vai chegar um momento que a decisão vai ser deles. Mas eu acredito que Deus ouve a nossa oração, né? Eu tenho certeza que Deus ouve a nossa oração. Então, Deus vai permitir que eles continuem por esse caminho. Porque a oração de uma mãe nossa, não tem, né? Imagina. Acho que Deus, ele se comove junto com a mãe, né? Então, ele permite que essa criança continue, sim, pelo ensinamento, pelo exemplo que ele teve, né? É fundamental o crescimento da criança dentro de casa, como ele vê o comportamento dos pais, é fundamental para o desenvolvimento dele. Andréia, muito bem colocado, é isso mesmo. A importância, né, dos pais na vida dos filhos para que ele conheça Jesus, né, que é o que a gente vê na vida dessa mulher chamada Eunice. E é interessante porque a Bíblia não cita só ela ali, né? Paulo fala sobre ela e fala sobre a avó. Então, assim, foi um legado passando, né, de geração para geração. E isso acontece realmente nas famílias, né? Não tem como dizer, qualquer pessoa que a gente vá conversar, não tem como dizer assim, não, a minha mãe não teve uma influência, o meu pai, sempre tem, né, sempre vai ter essa influência. É claro que talvez pode ser também alguma influência ruim, mas como você falou, e é um ponto muito importante, que quando a gente pega uma certa idade, a gente pode decidir, né? Eu decido se eu quero seguir por aquele caminho ou não, exatamente como você frisou. Por isso tem, infelizmente, tantos filhos de pastores, de obreiros, enfim, pessoas que se criaram na igreja e que decidiram trilhar um outro caminho, né? É, Mas uma coisa pode falar. eu tenho a experiência assim, a minha mãe e o meu pai, a família dos dois, né? É totalmente diferente. A minha avó materna, né, desde sempre, ela tem um lado espiritual assim que é fantástico. Ela ora assim, todo lugar que a gente vai, ela faz oração, ela fala de Deus. A minha avó paterna também era, só que era menos. A gente vê a diferença, é nítida, né? Minha mãe é como a minha avó. Meu pai é como o meu avô. É diferente. E dentro da Uhum. casa, né? Eu já coloquei. A diferença entre mim e o Genilson é muito grande, assim. Eu cresci com esse dentro da igreja, né? Eu já coloquei aqui, meu pai ele era ministro, né, na igreja católica, mas a gente sempre estava na igreja. Sim. Nós tivemos essa base. O Genilson nunca ia para a igreja. Ele acho que ele fez aqueles catequese lá, crisma, essas coisas para ele casar quando ele foi se casar, porque tinha que fazer. Tem que Então, assim, fazer. a diferença é muito grande e a gente É. percebe isso no dia a dia. Verdade, verdade. Percebe mesmo. Percebe porque a forma de conduzir a vida, né, faz toda a diferença. Tem uma mudança que vai acontecendo dentro de nós, né? E à medida que a gente vai se convertendo mais, ou seja, conhecendo mais, isso vai se tornando mais forte, né? Então, por isso a gente vê essa fé, por exemplo, dessa mulher que chamada Eunice, que é a mãe de Timóteo, e depois essa fé muito mais forte, muito mais nítida na vida de Timóteo,
Então, a gente vê, por exemplo, a Bíblia contando sobre Timóteo. Como a Andrea falou, né? Eu não conhecia a mãe dele. Por quê? Porque por trás realmente de uma pessoa que você olha e fala, nossa, olha que bênção, olha, tem toda uma história, né? Esses dias eu ainda falava para Esther sobre aquele menino, deputado federal Nicolas Ferreira, que não é um menino assim que acho que o Brasil inteiro, né, tem visto ele, inclusive foi o deputado mais votado de Minas Gerais. É um menino novo, ele tem o quê? 20 e poucos anos, né? E ele assim surpreende na fala dele, na fé que ele demonstra, na forma que ele age, os comportamentos dele. É uma pessoa assim muito coerente, né? Aparentemente muito íntegra, com uma fé solidificada em Cristo. Inclusive esses dias eu vi ele falando num podcast com o pastor Anderson Silva que ele está preparado para ser preso se for preciso. Né, ele dizia assim, eu quero ser um Paulo, eu quero ser um Pedro, se eu tiver que ser preso, eu estou preparado para isso, né, meu coração já está se preparando, minha mente, e eu falava para Esther, né, olha, olhando para esse menino, a gente tem que dar parabéns para os pais dele, porque ele teve essa fé solidificada onde? Foi na casa, com certeza. E ninguém sabe quem é a mãe dele, eu nunca ouvi falar, né? Ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai, ou até mesmo a igreja onde ele congrega. Talvez isso não seja muito importante, mas o fato é que tem um passado. Tem algo por trás disso. Tem alguém que ajudou ele a crescer nessa fé, né, a crescer e se solidificar, se fortificar em Cristo e dizer: a minha base é Cristo, o meu fundamento é cristão. Ele não tem vergonha nenhuma de professar isso aonde quer que ele vá. Então, isso é muito bonito. Então, com certeza, teve uma base ali dentro da sua casa. E isso faz muita diferença, exatamente como a Andrea citou aqui. Então, fica aí hoje essa nossa conversa sobre essa mulher Eunice, que realmente fez toda a diferença na vida desse menino chamado Timóteo. Né? E glória a Deus por isso. André, obrigado por compartilhar aí também conosco. Né, essa nossa conversa aí está gravada pelo YouTube. Nós estamos aqui, infelizmente, com poucas mulheres, pastora Florina que está aí com a gente, né, e a Andréia. Acredito que as demais não conseguiram participar hoje, mas vai ficar gravado, então depois eu vou compartilhar ali também no grupo, para quem quiser ouvir essa mensagem, né, e fica aí gravado no YouTube, você pode compartilhar, você pode mandar para frente. Aliás, né, para quem não é inscrito no canal, ainda se inscreva no nosso canal aí do YouTube, Adriane Valentim, né, e também pelo Instagram, se você quiser pode me seguir lá, Adriane Valentim Oficial no Instagram, né, porque toda semana nós estaremos aqui compartilhando uma mensagem, a palavra de Deus. E como é bom a gente aprender, né, sempre é aprendizado, sempre traz crescimento para as nossas vidas. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu quero orar agora. André, daqui a pouquinho já está indo para o trabalho, né, André? Agora já está arrumada, já está pronta, né? Está rouca aí, André, com a garganta ruim, mas também a temperatura está caindo bastante já, né? Daqui a pouquinho já estamos chegando no inverno aí. Aqui, mês de junho, né? É o mês de junho aqui no Brasil que nós mudamos essa época para o inverno, mas está tudo certo. O importante é que a gente continue nossa caminhada com Cristo. Ah, é só a voz mesmo? Então tá bom. Então vamos orar. Vou orar aqui pela Andréia, pela família, pela pastora Florinda e para cada uma das mulheres aí. Provavelmente a Fátima precisou sair, às vezes isso acontece, né? Então vamos orar. Quero orar também por você que vai receber essa mensagem aí no YouTube, né? E convidar você para estar conosco aí nos nossos devocionais. A partir da semana que vem nós estaremos nos reunindo na segunda-feira, onde nós vamos continuar falando sobre um assunto muito importante, que é o casamento. Né, são vários assuntos, né, e toda vez que a gente aborda alguma coisa, nossas conversas vão longe, porque é o nosso dia a dia, né, é o nosso diário aí, né, da vida conjugal, e é muito bom, porque é assim, quando a gente vai conversando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo juntas, então isso é muito bom. Então, segunda-feira, às 7h30 da manhã, e às 20 horas no período da noite, eu estou aqui para conversar com você sobre este assunto. Nós também estaremos nos encontrando quinta-feira, às 7h30 da manhã, e sexta-feira também, às 7h30 da manhã, geralmente falando aqui sobre uma personagem bíblica, ok? Então, vamos orar. Deus bendito e poderoso, queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos deu.
Muito obrigada, Senhor amado, por essa sexta-feira. Já estamos chegando ao fim de mais uma semana e o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos, Senhor amado, por podermos reunirmos, conversarmos, compartilhar da Tua palavra, que é tão poderosa, que traz vida para nós, Senhor, que nos dá a instrução, que nos traz a orientação para o nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. E nós também queremos, Pai, interceder, Senhor, aqui umas pelas outras. Eu quero orar pela vida da Andréia, pela vida do Genilson, pedir a tua bênção, Senhor, no lar, no casamento, que o teu Espírito Santo continue instruindo eles, ó Pai, trazendo, Senhor amado, aquilo que é necessário, tirando aquilo que não é necessário, abençoando, Senhor, o relacionamento deles, ó Pai, abençoando, Senhor, o trabalho, a vida profissional, a vida, Senhor, com a família, Pai, guardando os seus familiares, abençoando a mãe da Andréia, Dona Célia, o pai, enfim, toda a família. Oro pela vida da pastora Florinda, Senhor, pela Rebequinha, pelo Paulo. Graças a Deus, Pai, que eles já estão totalmente recuperados, Senhor, dos momentos que passaram, a cirurgia que o Paulo fez, Senhor, a dengue que interferiu ali um pouquinho, mas graças a Deus eles já estão firmes e fortes novamente. Pastora Florinda no seu trabalho, Paulo também. Pai, continua conservando os teus filhos, Pai, dando saúde, dando graça, fortalecendo o ministério da tua filha, abençoando o coração do Paulo e a vida deles, Pai, guardando a Rebequinha e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Assim também oro por cada mulher da nossa comunidade, que o Senhor fortaleça o coração delas, que o Senhor anime elas, que o Senhor instrua elas, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família ali, a mãezinha da tia Valda, Senhor, e todos os pedidos que foram colocados ali no nosso grupo, Pai. Eu oro pela minha vida, pelo meu esposo, pela minha casa, pelos desafios que nós temos pela frente, Senhor amado. Pai, pelos planos e projetos que nós temos para o futuro, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, lá do futuro. O Senhor sabe se devemos fazer isso ou não, se é correto agir dessa forma ou não, o que vai acontecer lá na frente. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a Senhora Quadrangular Uberaba, a Quinta Igreja, Pai, traz vidas, traz almas àquele lugar, Senhor. Nos dá as estratégias, Senhor, corretas, Pai, abençoando o trabalho que tem sido feito, Senhor, movendo corações, Pai, retirando as barreiras, colocando por terra, Senhor, toda interferência das trevas, em nome de Jesus, Paizinho querido. Levanta recursos ali, Senhor, para que possamos arrumar a igreja, recursos para que possamos cuidar de nós mesmos também, porque nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho que será feito agora no dia 8 de junho, Senhor, um trabalho evangelístico, Senhor, muito lindo que está sendo preparado, Pai, que verdadeiramente muitas vidas sejam alcançadas e quebrantadas pelo poder do nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo convença corações para estarem ali, Pai, que venham vidas, Pai, que não te conhecem, vidas que precisam, cativos, Senhor, pessoas que precisam de libertação, de salvação. Traz, envia, Senhor amado, para a igreja, Senhor, para aquele lugar, que possamos conhecer, que possamos cuidar, que possamos batizar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pelo meu filho, pela minha nora, alcança eles, Pai, lá em Campo Mourão, guarda o coração deles em Ti, Pai, abençoa a vida deles, Pai, ministerial, Senhor, espiritual, financeira, psicológica, emocional, guarda e livra o meu filho, a minha nora, de todo mal, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, porque eu sei que contigo, Senhor, nada vai nos faltar. O Senhor é aquele que provê todas as coisas, as nossas necessidades, Pai. E os detalhes, Senhor, o Senhor também vai prover, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça. Eu oro, Senhor, por aqueles que vão receber essa mensagem, Senhor, aonde quer que essa mensagem chegue, que a bênção do Senhor chegue também e entre nos lares, entre nos corações, trazendo consolo, conforto, trazendo alegria, Senhor, trazendo motivação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, pastora Florinda, Andréia, que ficaram comigo aqui até o final. Que Deus abençoe grandemente. E agora, é claro, a gente não pode deixar de falar a nossa frase, né? Então, se você pode, abre seu áudio aí, sua câmera. Sei que a pastora Florinda não consegue, mas a Andréia consegue. Então, vamos lá, no 3 aí nós vamos falar a nossa frase. E vai ficar registrado aí no YouTube, tá? Para você, mulher, também, que vai ver essa mensagem depois, receba aí essa frase no seu coração. No 3, então, vamos lá? 1,
2 e 3. Mulher, seja feliz. Mulher, É. Ser seja feliz. Isso aí. Te Coraçãozinho para amo, nós. Thaís. Bom final de semana. Bom final de semana para você também, André. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tá? Até segunda.